Vamos então agora fazendo um novo trabalho sobre uma nova ferramenta que é muito utilizada no Patchwork, que é a ferramenta chamada revisão diária. É uma ferramenta que ela pode ser usada em várias situações. No nosso caso, nós vamos aplicá-la no capítulo 8 para fazermos uma interferência, vamos dizer assim, uma investigação sobre julgamentos e críticas. Mas eu vou descrever a ferramenta como se fosse para usar em qualquer situação. E vocês, se quiserem experimentar, é um excelente processo de encontrar dificuldades, encontrar padrões repetitivos e tudo mais. Então vamos ver o que vem a ser essa tal de revisão diária. Revisão diária serve para encontrar denominadores comuns, ou seja, coisas que acabam ficando escondidas dentro do nosso dia a dia e que nós não atentamos exatamente. Então isso passa desapercebido. Esses denominadores comuns, eles são difíceis de serem encontrados porque a nossa vida é atribulada e, obviamente, nós ficamos misturados com todos os eventos que acontecem no nosso cotidiano e não atentamos para detalhes específicos. Então, o objetivo da revisão diária é criar uma ferramenta, criar uma possibilidade onde esses aspectos específicos acabam ficando muito claros. Então, ela também ajuda a descobrir ou a perceber que tipos de sensações corporais, que tipo de emoções, que tipos de sentimentos mais estão envolvidos em um determinado aspecto difícil do nosso cotidiano. Eu digo difícil, pode ser feito para qualquer um, mas eu digo difícil porque é como se fosse colocar o foco em algum lugar, em algum aspecto, dizendo eu quero saber como que eu crio a minha decepção. Eu venho me sentindo muito decepcionado. Onde é que eu crio? De que formas eu crio a minha decepção? Como um exemplo. Ou seja, eu coloco um foco, né? E ela também contribui para a identificação de imagens, de padrões de tendências, ou seja, tudo que de alguma maneira acontece sem que eu me aperceba. Então, essa ferramenta é muito útil para descobrir essas coisas que se repetem e eu não tomo ação ou não tomo uma atitude definida para elas, tá certo? E isso, é claro, me ajuda a definir os meus traços de caráter, ou seja, como que eu funciono? Será que eu estou muito no não estou nem aí? Será que eu estou muito do faço tudo para você? Será que eu estou muito na área do não tô, nem a pau Juvenal? Não quero saber disso. Será que como é que eu estou? Será que eu estou com muita raiva? Será que eu estou muito triste? Será que eu estou muito dramático? Então, esse estudo ele serve para várias situações. Vamos ver como é que isso funciona. A primeira coisa é importante escolher uma hora do dia, uma hora que você saiba que você vai ter um tempo dedicado, né? Por exemplo, ou de manhã cedinho, ou já antes na hora de dormir, ou seja, um lugar que você diga assim, eu vou ter uns 5 a 10 minutinhos para dedicar para a minha investigação, para dedicar para mim mesmo, né? Então escolha uma hora desse seu dia e use isso como regularidade, né? Relaxe o corpo antes de começar a cada dia. Relaxe o corpo por 2 minutos, respira um pouco livremente, né? Eleva os seus pensamentos para o dia que você acabou de viver ou o dia que você vai viver, né? E então, repasse cada assunto do seu dia que esteja ou possa estar relacionado com o foco que você escolheu, né? Com a investigação que você quer fazer e que você esteja trabalhando nesse momento. O item 4 é fazer uma tabela. Eu vou mostrar adiante como que é essa tabela, mas já dá para entender um pouquinho. Ela tem 4 colunas, não é? E essa tabela ela vai ser preenchida com os eventos de cada dia.
Então, por exemplo, no primeiro dia você vai colocar na coluna 1 uma breve descrição dos eventos importantes do seu dia, aqueles eventos que têm conexão, né, com o seu foco, o foco que você trabalhou. Então você coloca lá um evento, eu briguei com meu chefe, eu acho que eu não fui muito legal com o meu colega de trabalho, ou então o padeiro hoje me entregou um pão que eu fiquei com raiva e eu acabei engolindo a raiva. Coisas do tipo, bem simples, nada muito descritivo para não perder tempo. A ideia não é perder tempo, a ideia é lembrar do evento. Algo bem simples. Na coluna 2 da tabela, coloca então quais os sentimentos e emoções que são referentes, né? Sentimentos, emoções, sensações corporais que sejam referentes a esse determinado evento. Você pode ter vários eventos. Então, você pode escolher fazer vários eventos e preencher essa tabela por linhas. Então, na coluna 2, você vai colocar os sentimentos, emoções e sensações corporais que surgiram e que você lembra que eles surgiram durante o acontecimento do evento importante desse seu dia, né? Por exemplo, o padeiro me deu um pão muito queimado, eu não gosto de pão queimado, eu fiquei com raiva, mas não falei nada, por exemplo. Então eu fiquei com raiva. Onde é que essa raiva aconteceu? Deu vontade de... eu fechei minha boca, eu olhei duro para ele. Mas, ok, anota isso. Na coluna 3, faça conexões. Escrevi conexões errado. Faça conexões entre o evento importante do seu dia e o foco que você escolheu trabalhar, né? Ou seja, essas conexões precisam ser feitas, né, da seguinte maneira: esse evento importante do meu dia toca ou fala com o meu foco dessa forma, né? Ou seja, eu acho que o meu foco é ver quantas vezes eu fico com raiva por dia. Então, essa sensação que eu tive sobre o padeiro me ajuda a fazer conexão com a raiva, né? E a perceber como que eu acabo engolindo a raiva. Então, faça conexões, né? A coluna 4, procure identificar qual a função, qual o objetivo, qual o motivo de ter acontecido esse evento na sua vida. É claro que você não vai ser vidente nem adivinhador. É apenas uma tentativa de você procurar começar a criar alguma causa e efeito. Qual a mensagem que esse evento traz para você nesse atual foco da sua vida? Então, para cada um dos eventos que vocês tiveram num determinado dia, vocês vão preencher essas 4 colunas de forma bastante simples, para que vocês saibam o que vocês estão escrevendo. Não é para que ninguém saiba, é coisa sua. Portanto, você não precisa fazer nenhuma novela. É apenas fazer com que você se lembre do que aconteceu e que seja específico para cada uma dessas colunas. Eu aqui vou mostrar aqui um exemplo dessa tabela. Por exemplo, são 4 colunas, né? 4 colunas, a coluna primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a data você coloca aqui e, obviamente, você diz, o evento padeiro entra aqui, o sentimento foi raiva, a conexão que eu acho é que, de alguma maneira, eu estou percebendo de que eu engulo a minha raiva e eu deixo as pessoas abusarem de mim, e a mensagem disso parece que eu preciso olhar para essa história de perda da minha assertividade. Eu preciso olhar para isso. Parece que esse evento está dizendo para mim, Nelson, olha para isso. Não é? Mais ou menos assim, coisa muito simples. Depois, continue regularmente fazendo essas anotações por no mínimo 5 dias, né? De preferência, dias corridos. Por quê? Porque fica mais conectado, você fica mais atento e mais, vamos dizer assim, lembra bastante dos dados que você anotou na tabela, né? E ao final desses 5 dias, você então coleta esses dados e relê todo esse material. Pega
o material inteiro e começa a reler, e nessa leitura você vai fazer o seguinte: você vai primeiro procurar por situações, condições que sejam similares. Por exemplo, eu fiquei com raiva com o padeiro, depois eu fiquei com raiva com uma pessoa que me deu uma fechada no trânsito, e depois ou seja, você veja as situações similares. Eu tive uma situação similar de engolir a raiva. Ok, então essa é uma situação similar. Procure por situações similares, repetitivas. Procure por sentimentos, emoções, sensações que também sejam repetitivos. Ou seja, nossa, parece que eu estou ficando com muita vontade de chorar. Toda hora eu estou com vontade de chorar. Por exemplo, padrões de comportamento, tendências de caráter que possam estar contribuindo para o foco de sua investigação. Por exemplo, nossa, eu tenho percebido de que eu tenho muita raiva e essa raiva eu engulo, ou seja, eu não falo para a pessoa de que ela está abusando de mim, eu acabo engolindo isso. Então, parece que eu tenho uma tendência a não expor as minhas necessidades. Esse é um padrão de comportamento que eu tenho e eu nem percebia, por exemplo. Não é? Conexões entre os eventos acontecidos e o ponto de foco escolhido por você. Então, é mais ou menos, procura perceber como que esses eventos que aconteceram, que você resolveu colocar como evidência, né, se falam nesse ponto de foco. Isso você já tem na coluna 4. Então, procurem ver essas conexões, como que esses eventos conversam entre si durante os vários dias. Procurem fazer uma história deles para vocês, para que vocês possam usar isso como sendo uma conversa que vocês mesmos descobrem sobre vocês mesmos, né? Então, basicamente, é esse o trabalho, não é nada muito complicado, é tudo muito simples, mas se vocês se dedicarem à disciplina de fazer isso, vocês vão ver que essa ferramenta é de fato poderosa. Vocês vão ver que vocês vão aprender algumas coisas sobre vocês que vocês sequer percebiam. Vocês vão perceber de que, de alguma maneira, há muito a ser investigado e não precisa de muita sofisticação para que isso tudo possa ser percebido. Basta um pouquinho de disciplina, um pouquinho de intenção, que nós conseguimos bastante coisa da nossa vida.